A paz do Senhor, amados! Vamos lá continuar aqui a mensagem da semana passada, que eu dividi, os vídeos e acho que vai ficar mais fácil pra gente compartilhar aqui até para o vídeo entrar, fica mais leve para eu postar. Então, a gente estava falando das bem-aventuranças de Jesus, o sermão da bem-aventurança. E eu tinha que retomar com você a partir do versículo 7, que é quando Jesus fala: bem-aventurados os misericordiosos. Você chegou ali até bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça. E eu espero que você tenha até aqui incentivado, alimentado o seu coração a acertar algumas coisas com o Senhor, se for necessário, para que a gente alcance o melhor dele para a nossa vida. E aí, o versículo 7 diz assim: bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E eu acho muito tremendo esse adjetivo acerca de Deus, que fala que Deus é misericordioso. E é maravilhoso pensar que Deus, ele me olha, o seu coração, o coração de Deus é tão bom, é tão tremendo, é tão grande e não nos olha só no pecado que cometemos e não nos analisa e não nos julga acerca daquilo que nós infringimos, porque senão a gente só aquilo grita. Mas o seu amor por nós é tão maravilhoso que ele olha além do pecado. Ele olha além daquilo que nós falhamos, além daquilo que negligenciamos, além daquilo que não fazemos. Ele olha para o nosso potencial de ser. Ele olha aquilo que nós podemos ser. Ele olha aquilo que nós vamos ainda ser. E isso faz com que ele nos ame ainda mais. Deus, pelo fato de ser misericordioso, ele prefere, ao invés de nos condenar, ele prefere nos amar. E isso faz dele esse Deus tão misericordioso. Ao contrário de nós, que ao invés de amar as pessoas, nós preferimos condená-las, nós preferimos julgá-las, apontá-las. E aqui Jesus, ele fala: bem-aventurados são os misericordiosos. Bem-aventurados são aqueles que preferem estender a mão. Bem-aventurados são aqueles, ou seja, felizes são aqueles que preferem ajudar. Bem-aventurados são aqueles que preferem se compadecer. Bem-aventurados são aqueles que preferem não apontar o dedo, mas, olha, eu vou te auxiliar a sair dessa posição, porque afinal de contas, é através da misericórdia de Deus que eu estou aqui. Porque eu em si não sou bom. Eu em si não promovo justiça nenhuma na minha vida. Eu só estou aqui porque Deus decidiu me amar. Porque Deus decidiu olhar para mim e não me condenar. Ele falou: não, eu escolhi amá-lo. Então, nós devemos agir da mesma maneira. Misericordioso, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eu quero alcançar essa misericórdia todo dia na minha vida. Todo dia. E por ela, eu preciso agir com misericórdia para com todas as demais pessoas. Versículo 8 diz: bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Amado, esse versículo é tremendo demais. Jesus aqui estava dando uma mensagem tremenda demais. Ele fala: bem-aventurado aqueles que não aceitam que a malícia domine o seu coração novamente, porque você já foi liberto disso. Você já foi tratado disso, isso já saiu de você. Não permita que isso venha invadir o seu coração de novo.
Bem-aventurados limpos de coração. Você já foi limpo, você já foi liberto, você já foi transformado pela renovação do evangelho na sua mente, no seu coração. Não permita que isso invada mais você. Bem-aventurado, felizes são os limpos de coração, porque verão a Deus. Sabe? Lá em Mateus mesmo, no capítulo 15, no versículo 18, Jesus diz assim que é do coração que procede toda maldade. Então é aí que tá. Você precisa cuidar do seu coração, você precisa cuidar do que entra e do que sai. Você precisa cuidar do que você pensa. Aí você pode falar, mas pastora, como é que eu vou controlar o pensamento que vem? Como é que eu vou conseguir não pensar? E aí eu vou te dizer, pensamento é igual passarinho, você não consegue, né, impedir que o passarinho venha e pouse na sua cabeça, não tem como. Mas você consegue impedir que ele faça um ninho na tua cabeça. Você não pode, talvez, impedir que aquele pensamento te fleche, né? Mas você pode impedir que faça um ninho, que crie raízes na sua vida. Porque é seu dever limpar o teu coração. É teu dever cuidar daquilo que Jesus já te libertou. É seu dever cuidar para que isso não se torne mais um cativeiro na sua existência. Porque Jesus já fez essa obra. Então, no nome de Jesus Cristo, eu te peço, eu te incentivo, eu te encorajo. Limpe este coração que Jesus já transformou na sua vida inicialmente. E não permita que você se torne refém daquilo que já não é mais na sua vida. Viva em santidade e se afaste daquilo que te afasta de Deus. Se afaste daquilo que te afasta de Deus. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Veja, irmão, aqui os pacificadores não é pessoa zen, né? A pessoa acha que é aquele zen, que o fulano não se altera com nada, o fulano tá sempre em paz. Gostaria de ser assim também, mas não é isso que está dizendo aqui, que Jesus está falando, né? Jesus está falando, os pacificadores é aquele que no que depender de ti busque a paz com todos. E mais do que isso, onde você chegar, promova a paz. Onde você chegar, seja um agente de paz, através da promulgação, né? Através da proclamação do Evangelho. Fale do Evangelho e através dele seja um agente de paz, onde você estiver. Não, mas através do Evangelho é que vira discórdia. Então fecha a tua boca, no nome de Jesus. Porque o Evangelho não é para ser uma moeda de embates. Tem gente que usa a palavra para ficar fomentando discórdia. Jesus não falou para fazer isso. Ele falou para que nós sejamos pacificadores. Ele falou para que no que depender de nós, que nós venhamos buscar paz com todas as pessoas. E é isso que nós devemos fazer. E ele diz que os pacificadores serão chamados de filhos de Deus. Porque o contrário disso é chamado de filho do quê? Né? Não é chamado de filho de Deus. Então, que você peça a Deus sabedoria, para que você seja usado para ajudar nos conflitos da sua família, para que você seja usado para abrandar as situações, mas tem gente que é igual pólvora. Onde ela é uma quizumba, né? A família começa a brigar por qualquer que seja o motivo, no nome de Jesus, que haja conversão na sua vida. Que você seja convertido num pacificador, porque precisa ser transformado, para que a sua própria família te veja um pacificador, para que você seja chamado para auxiliar nos conflitos e não o contrário. Não fala não na presença do fulano, porque senão vai dar briga. Não é assim. Que não seja mais, no nome de Jesus. E a 8ª característica que eu queria dizer a você está no versículo 10, que diz assim:
Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E o versículo 11 é igual ao versículo 10. Que bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Você precisa se sentir feliz quando você for perseguido por causa da sua fé em Cristo Jesus. Saber que Deus abençoa as pessoas que são perseguidas por causa da sua fé em Cristo Jesus. Veja, irmãos, foi assim desde o início da igreja. Foi assim com todos os apóstolos. Foi assim desde o comecinho. Desde que a igreja iniciou a sua trajetória, os cristãos foram perseguidos. Foram perseguidos inicialmente até mesmo pelo próprio Paulo, que depois se tornou o apóstolo Paulo, que ele mesmo disse, o apóstolo Paulo disse em Atos, ele falou assim, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então, não se atormente com as tribulações que você terá que passar, com as perseguições que você terá que enfrentar, para ser abençoado totalmente por Deus e entrar no reino. Porque é necessário que venhamos enfrentar essas situações. E Deus é contigo. O Senhor é contigo. Se isso estiver acontecendo com você, se você estiver passando por tribulação, por luta, por perseguição, não desanime. Não se entristeça. Porque o Senhor, Ele está cuidando de você. Esse sermão das bem-aventuranças, eles são o próprio reflexo da vida do Senhor Jesus. Eles são o próprio reflexo daquilo que Jesus Cristo viveu. E eu gostaria de dizer a você, ele diz assim, olha, ele no início do versículo, no versículo 3, ele fala, os humildes de espírito. E Jesus foi humilde de espírito, porque ele viveu na total dependência de Deus. Na total dependência de Deus, em nenhum momento ele quis se sobressair à autoridade de Deus, mesmo sendo Deus na terra. Ele foi humilde de espírito em falar, tu és Deus Pai, e eu estou aqui para cumprir o propósito. E se submeteu. Por que é que nós não queremos nos submeter? Por que é que nós queremos ditar a regra para Deus, o tempo para Deus? Ele disse, bem-aventurados que choram. E Jesus chorou pelos pecados do povo. Ele disse, bem-aventurado os mansos ou os humildes em algumas versões. E Jesus foi humilde em não revidar em nenhuma calúnia que ele enfrentou, que ele passou. Nenhuma. Ele se submeteu. Bem-aventurado os mansos. Jesus foi manso em não podendo e tendo autoridade para isso. Não se levantou, mas como uma ovelha muda se calou, não é? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E ele praticou a justiça o tempo todo. O tempo todo. Bem-aventurado os limpos de coração. Jesus foi misericordioso, puro de coração, incontaminado. Misericordioso até com os piores pecadores. Bem-aventurado os pacificadores. Jesus buscou a paz com absolutamente todas as pessoas. E a reconciliação dos homens com Deus, né? Porque afinal de contas o propósito era esse. Fomentar a reconciliação dos homens para com Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Ele não só foi perseguido, como ele foi morto na cruz. E nós reclamamos. E nós reclamamos por causa do chefe, reclamamos pelos intempéries às vezes na família, reclamamos pelo desentendimento que temos às vezes na conjugalidade. E Jesus não foi só perseguido. Ele foi perseguido e foi crucificado.
em obediência a todo o propósito e amor a nós. Mas tem uma coisa: Deus decidiu o exaltar acima de todo nome, e ele vivo está. Ele o ressuscitou ao terceiro dia, e não há nenhum nome que está acima do nome dele, porque Deus o abençoou. Aleluia! Deus quer abençoar você, meu irmão, mas nós precisamos, de verdade, andar segundo a palavra de Deus, andar segundo o propósito de Deus para a nossa vida. E para isso, precisa traçar uma linha no nosso coração e não nos desviar, e não andar segundo os caprichos do nosso ser, mas andar segundo o propósito de Deus. E Deus vai ter prazer em nos abençoar. Deus vai se alegrar em nos abençoar e nos receber na maior promessa que Ele fez para nós, na eternidade, na nossa morada celestial. E lá nos encontraremos junto com todos os santos. Estaremos na presença de Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo e juntos celebraremos na presença de Deus. E vamos cantar: Senhor, valeu a pena. Valeu a pena, e perseverarmos até o fim. Bem-aventurados sois vós, quando perseguidos forem. Não tenha medo da perseguição, mas tenha coragem para enfrentar, principalmente o teu ser. Tenha coragem para combater o combate que é a vida, porque ela realmente não é para poucos, né? Ela é para os corajosos, ela é para aqueles que... E o corajoso não é aquele que não tem medo de nada, pelo contrário, é aquele que tem coragem. Não é a ausência de medo, mas pelo contrário, é aquele que, falando, eu tenho medo, mas eu vou com medo mesmo. Esse é o corajoso. Que você tenha essa coragem para enfrentar todos os seus dilemas, mas falando, Jesus venceu o mundo, eu também vencerei. Creia nisso, no nome de Jesus. Ósculo Santo, que essa mensagem tenha penetrado o seu coração. Se você não assistiu a parte 1, assista. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você, assim como Ele falou comigo. Porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Ela sempre cumpre a finalidade que Ele a destinou. Que seja assim, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Até a semana que vem, se Deus quiser.